Salve, salve galera! Vamos lá então a mais uma aula, né? Meu nome é Hugo Henrique, sou lá do município de Piraquara e venho estar trazendo para vocês mais algumas informações da física. Antes da gente começar a aula, mais um recadinho para vocês, me acompanhem na tela. Então aqui, ó, aos estudantes que estão assistindo as aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. E aqui, pessoal, o que eu digo para vocês, notifique sempre a sua instituição de ensino. Eles vão estar dando o devido encaminhamento para vocês ali conforme a sua necessidade, ok? Vamos então ali avançando nessa aula. Olha o que ele fala ali, a parte da acústica. A acústica é a parte da física que associa elementos sonoros. O ramo da física associado ao estudo do som e dos fenômenos a ele relacionados. O som é um fenômeno ondulatório causado pelos mais diversos objetos e se propaga através de diferentes estados físicos da matéria, sendo então uma onda longitudinal. Então temos ali a parte assim do fato de você estar falando, o fato de você estar tocando um instrumento musical, faz toda essa representação acústica, ok? Vamos avançando então aqui na nossa próxima tela. Temos aqui ó, a representação aqui do megafone, onde você vai ter essa movimentação. Essa movimentação que ele acaba fazendo vai estar trabalhando com a elasticidade do ar. E olha o que acontece, que bacana que a gente consegue ver aqui. Ó. Em alguns momentos ali o ar acaba sendo comprimido e em alguns momentos ele acaba sendo rarefeito. Por isso, acontece de que, quando você vê num show que tem a caixa que está fazendo esse tipo de movimentação, o ar vai seguir aquela tendência e você acaba ouvindo essa sonoridade, ok? Vamos avançando ali então? Olha o que temos ali, a ideia do ouvido humano. O ouvido humano é capaz de ouvir um determinado limite de som, definido pela frequência entre 20 e 20 mil Hz. Esse espaço é definido como audível pelo ouvido humano. Som baixo de 20 Hz é definido como infrassônica e acima de 20 mil Hz ou 20 kHz é definido então como ultrassônica. Avançando ali então, olha o que temos. Um quiz. O som mais intenso já ouvido no mundo foi em 1883 em uma região denominada Estreito de Sunda, entre as ilhas de Sumatra e Java. Ouvidos de marinheiros tiveram seus tímpanos rasgados com o estrondo. O som pôde ser ouvido nas ilhas Maurício a 5.000 quilômetros de distância, aonde acharam que estavam sob ataque de um canhão. A situação descrita representa, letra A, o colapso do vulcão Krakatoa, letra B, a bomba de hidrogênio Tsar da União Soviética e letra C, as bombas atômicas Little Boy e Fat Man dos Estados Unidos. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, queridos alunos. A situação que foi descrita foi pelo colapso do vulcão Krakatoa. Assim, tanto que na época a geografia do planeta acabou mudando devido à grande explosão que teve ali. Então, toda aquela cadeia de montanhas que você tinha ali, ao qual pertencia o Krakatoa, desapareceu. Na década de 90, aliás, desculpa, ali por volta dos anos 1906, então de repente surge novamente ali algumas situações na região ali. Então surgiu um novo vulcão chamado Anak Krakatau, que a representação seria o filho do Krakatoa. Ele é o vulcão que mais cresce ao longo do ano, cerca de 5 metros por ano, e ele tem um potencial tão explosivo quanto o Krakatoa. Quando vai acontecer uma região de colapso, quando vai ocorrer uma situação mais catastrófica, não sabemos dizer. Entretanto, o que acontece é que isso vai acontecer e é iminente, mas é uma situação bem complicada para a região, ok? Então a resposta correta aqui, então, letra A. Vamos avançar aqui na nossa próxima tela. Temos a ideia da velocidade do som. O universo é composto por átomos que conectam entre si formando estruturas maiores, porém, em toda a sua dinamicidade, ele possui um grau de agitação, relacionando cada estado da matéria. Então aqui, lembrando que não temos apenas 3 estados da matéria, mas os 3 que são comuns que a gente acaba trabalhando com a água, que seria o estado sólido, líquido e gasoso. Pelo estado gasoso, que a gente tem como referência, imaginando que os átomos estão a uma certa distância entre eles ali. Quando você vai aproximando, vai ser a mudança de estado, você vai estar no meio líquido. Quando você aproxima ainda mais, vai estar no meio sólido. Então, assim, a distância entre as partículas ou os átomos vão ficando cada vez menores. Então, aí evidencia algumas situações que a gente vai descrever agora ali. Me acompanhe na tela. No sólido, é uma menor vibração e uma maior proximidade. No líquido, existe uma maior flexibilidade entre a matéria, porém, existe um maior afastamento dos átomos. O sólido, a vibração é maior, porém, existe um maior afastamento, ok? Vamos avançar para a próxima tela? Então, temos ali um quiz. O som não pode se propagar na letra A, na água, na letra B, no ar, na letra C, no vácuo. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, pessoal, retomando a ideia do nosso quiz, olha o que ele fala ali, ó. O som não pode se propagar no vácuo, porque assim, é uma onda mecânica, ela precisa de um meio material para se propagar, coisa que o vácuo já não permite isso pela ausência de átomos, ok? Avançando, vamos ali então, a intensidade sonora. Quando relacionamos os determinados componentes às suas respectivas intensidades, podendo ser definidas como sons fracos ou sons fortes. Para determinarmos tal intensidade I de uma onda, devemos levar em consideração a energia que está sendo liberada, ΔE, como também a área da superfície por onde o som transpõe e o intervalo de tempo em que determinado fenômeno acontece. Utilizamos como padrão de medida Bell, que é de intensidade sonora, ok? Mas é normal você utilizar decibel ou decibéis. Avançando aqui então, olha o que temos ali, a nossa equação. A nossa equação está apresentando ali I, que é a intensidade, ΔE, que é a energia, A, que é a área que você vai ter ali, e ΔT, que a gente acaba trabalhando com o tempo. Avançando então ali, ó, olha o que podemos estar trabalhando. Quando você tem energia por unidade de tempo, a gente vai ter então a potência que você vai ter desse som. Vamos avançar então ali, ó. Olha o que temos aqui, ó. Dentro dessa ideia, então conseguimos estar trabalhando com todo esse sistema ali da potência por unidade de área. E aí, para a gente estar trabalhando, é uma escala logarítmica que a gente acaba utilizando, certo? Vamos avançar mais um pouco aqui então? Olha o que temos ali. A qualidade do som é definida por 3 componentes. O timbre, que é a característica sonora que nos permite perceber sons distintos, porém com a mesma frequência. E aí vem aquela ideia que você consegue estar tocando a mesma música em diversos instrumentos musicais diferentes, mas você consegue perceber que é a mesma música, ok? Vamos ali a tela novamente? A altura está relacionada com a frequência sonora. Quanto maior a altura, maior é a frequência do som. Som mais agudo ou mais alto. Ao contrário, sons de baixa frequência são chamados sons graves ou baixos. E aqui temos instrumentos musicais que acabam trabalhando com isso. O cavaquinho traz a ideia de som agudo, já o violão traz um som um pouco mais grave, dessa tendência ali. Avançando aqui então, temos também a intensidade sonora, que refere-se à percepção da amplitude da onda sonora. Frequentemente também é chamado de volume ou nível de pressão sonora, certo? Então, quando você está na sua residência e de repente você escuta no portão alguém te chamando, isso a gente vai estar trabalhando então com a intensidade sonora, ok? Vamos avançando ali então para a próxima tela. Olha o que temos ali, os instrumentos de sopro. Instrumentos de sopro e também denominados instrumentos de vento são instrumentos musicais onde podemos determinar que o som é produzido pela vibração de uma coluna de ar no interior desse componente ou dessa peça. Temos então aqui alguns exemplos, como a ocarina, uma flauta peruana que a gente consegue estar trabalhando e outros instrumentos que são mais comuns em uma orquestra, ok? Vamos avançando ali então. Temos ali os instrumentos de corda, que são os instrumentos que produzem sons através da vibração de suas cordas. Tais instrumentos como um tampo grande que amplifica o som produzido pelas cordas por intermédio de suas vibrações. Ao comparar a ideia de um cavaquinho com um violão, você percebe a diferença do tamanho da caixa acústica e aí você vai ter ali a característica sonora daquele determinado instrumento musical, ok? Vamos avançando ali então para a próxima tela. Temos ali instrumentos de percussão. Instrumentos de percussão são aqueles que necessitam ser percutidos, batidos, agitados, raspados ou friccionados para que produzam os sons. Então temos aqui a ideia do chocalho, temos aqui a ideia do tamborim, que você venha estar trabalhando com isso por intermédio de impacto, ok? Então vamos avançar ali. Mais um quiz. Fala ali, ó. Uma determinada música é tocada de forma instrumental. Um ouvinte escuta a música tocada por 3 instrumentos diferentes. O ouvinte percebe algo diferente na sonoridade. Isso acontece em virtude de, vamos às opções ali. Letra A, a frequência dos instrumentos musicais. Letra B, comprimento de onda dos instrumentos musicais. E letra C, timbre diferente dos instrumentos musicais. Então, um tempinho para você pensar, logo retornamos com a resposta.
Vamos lá então, pessoal. A gente vai ter que essa característica diferente, você acaba tendo essa percepção auditiva, se dá por causa do timbre dos objetos ali, que você vem estar trabalhando com os instrumentos musicais, cada um tem uma determinada característica, certo? Seja instrumento de sopro, seja instrumento de percussão, seja instrumento de corda, cada um tem a sua característica, afinação, então você tem diversos componentes que vão estar associados a isso também. Vamos avançar ali então? Olha o que fala ali do efeito Doppler. O efeito Doppler é um fenômeno da ondulatória que é decorrente de um observador e de uma fonte em movimento, com variação da distância ao longo da trajetória. O observador que vê o veículo se afastando ouvirá um som com maior comprimento de onda e uma frequência menor, ou seja, o som é mais grave. Porém, quando o veículo se aproxima, o comprimento de onda é menor e a frequência é maior, e como consequência, o som é mais agudo. E aqui, meu querido aluno, você consegue estar percebendo esse tipo de situação numa corrida de Fórmula 1, numa corrida de Stock Car, ou até no fato de uma ambulância estar se deslocando, um veículo oficial, como o da polícia, que venha com a sirene ligada e você consegue ter a percepção auditiva quando o veículo está se aproximando e também quando ele está se afastando, ok? Vamos ali a tela então, novamente. Olha o que temos aqui, ó. A representação que a gente vai ter acaba mostrando o seguinte: aquele homem que está com o terno à direita, a ambulância está avançando na direção dele, perceba que o comprimento da onda está ficando menor e é uma onda de alta frequência. Já o caso da mulher, que está à esquerda, por onde a ambulância já passou por ela, temos ali uma ideia de uma baixa frequência e temos também o comprimento de onda um pouco maior, certo? Então, temos esse tipo de característica que acaba aparecendo também. À direita, o homem vai estar ouvindo um som mais agudo, enquanto você vai ter que a mulher à esquerda escuta o som um pouco mais grave, certo? Temos as equações, que aqui estão discriminadas para lhe dar suporte, onde a gente vai ter alguns componentes, como a velocidade do som, velocidade do observador, velocidade da fonte, frequência emitida e também frequência ouvida, que vai dar a característica do som, ao qual esse ouvinte vai estar percebendo. Avançando então aqui, olha o que temos lá. Aqui, ó, o efeito Doppler da luz. Para o caso da luz, a situação é diferente, uma vez que a luz, sendo radiação eletromagnética, não necessita de um meio material para se propagar. Outra aplicação do efeito Doppler para radiações é na astronomia, quando da observação de estrelas, galáxias e outros corpos emissores de luz, podemos determinar a sua velocidade medindo o deslocamento Doppler da luz, que é detectada. Assim, Edwin Hubble acabou fazendo essas pesquisas, essas análises, evidenciando então que o universo está em expansão, num período que é chamado então como inflação, ok? Vamos ali a tela novamente. Então, temos aqui algumas situações ali. Analisando a inflação, o que podemos pegar como referência? O universo está em expansão, ele ainda está em crescimento, a energia ainda está fazendo com que tenha essa expansão. Estudos indicam que tenha sido então o Big Bang, que ainda está atuando para fazer com que o universo esteja ali em expansão. Então, o que pode perceber? Nesses efeitos, quando acabam sendo observados, galáxias são pegas como ponto de referência. E se você consegue estar observando ela em tempos periódicos, você consegue perceber que às vezes ela pode ficar com uma tonalidade mais puxada para o vermelho ou mais puxada para o azul. Quando você tem que ela está puxada para o vermelho, a gente chama esse efeito de redshift ou desvio para o vermelho. Indica que a distância entre o observador, no caso aqui o nosso planeta, e essa galáxia está aumentando. No caso dessa galáxia ficar um pouco mais azulada, temos um efeito que é chamado blue shift, ou seja, ela está mais numa ideia de aproximação, ou não está se afastando tão rápido assim, certo? Então, temos essa característica ali. Vamos avançando aqui então. Olha o que a gente tem aqui, ó. O que vimos ao longo dessa aula. A ideia da acústica, velocidade do som, intensidade sonora, qualidade do som, instrumentos musicais e efeito Doppler. E também eu quero trazer para vocês, gente, alguns agradecimentos, né? Porque assim, obrigado pela atenção ao longo das aulas Paraná. Espero que tenham aproveitado esse momento e que a física tenha aproximado da realidade de vocês. Ao longo de todo o projeto que tivemos aqui, a ideia da física, assim, por muitos colocados como uma matéria muito difícil, por outros não tão difícil assim, a ideia foi tentar contextualizar ela para que você consiga, nesse período de pandemia, estar assistindo às aulas, compreendendo o conteúdo. Eu busquei trazer um linguajar que seja cada vez mais próximo do estudante, porque você fica familiarizado com isso.
É difícil você trazer uma situação que seja internacional e estar contextualizando, mas se você pega algo do seu cotidiano, fica muito mais prático para a tua interpretação, a sua característica que você vai ter do desenvolvimento ao longo da disciplina. Situações próximas ficam muito mais prático para que você consiga entender isso aí. Então, ficamos por aqui, acabamos por aqui então essa temporada da Aula Paraná. Vamos ver se a gente se vê na próxima temporada. Então, um grande abraço para vocês, se cuidem, cuidem da família de vocês e nos vemos num próximo momento. Até mais, tchau, tchau!